Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de iniciar uma reflexão acerca de outro problema, outro fato que está ocorrendo que não está sendo muito bem conduzido pela mídia, fora a questão da incitação, da instigação ao invés do esclarecimento. É a questão principalmente acerca da negativa dos partidos em fornecer um vice-presidente ao candidato Bolsonaro. Então, só para relembrar alguns aspectos que ocorreram antes, principalmente ficou muito claro para o público, por intermédio da mídia, a questão da fidelidade partidária, quando nós vimos ainda no governo Fernando Henrique a punição que o PT ele aplicava aos deputados que se preocupavam em apoiar alguns projetos do governo FHC em prol dos eleitores. Então é bom lembrar que isso ocorre. Os deputados, na minha convicção do que eu venho acompanhando, eles são quase que forçados a votar de acordo com a orientação do partido e não de acordo com aquilo que eles se comprometeram para com seus eleitorados específicos. É bom que se observe isso porque, via de regra, tem-se a justificativa de votei conforme a orientação do partido. E também mostra-se na mídia aqueles parlamentares que não votam com o partido e são punidos, inclusive com relação a alguns parlamentares que entram na justiça para poder votar contra o partido. Então é importante que o eleitor perceba que isso ocorre. Por que eu digo isso? O senador Magno Malta, ele é uma pessoa provecta, uma pessoa de destaque, ele aparece muito na mídia, mas pertence ao partido PP. E é um partido que tem um sério problema de imagem, tem problemas também com o dono do partido envolvido na questão em questões jurídicas da justiça. E esse cidadão, esse parlamentar, ele vinha se alinhando junto ao Bolsonaro até que o partido negou. E por que ele não foi contra? Já que ele tinha a convicção de que Bolsonaro seria a solução para a sociedade. Outro ponto também, o nosso general Heleno, pessoa que admiro muito, eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele por ocasião da palestra que ele deu aos coronéis da Força Aérea no curso de Política e Estratégia Aeroespaciais na Universidade da Força Aérea no Campo dos Afonsos. E outra oportunidade também quando eu o transportei de Brasília ao Rio. Ele estava retornando da Força de Paz no Haiti. Então a conversa com ele é uma conversa franca, é uma pessoa extremamente culta, esclarecida, mas também o seu partido negou que ele fosse vice-presidente do candidato Jair Bolsonaro. E para espanto meu, uma pessoa que já vinha se alinhando já com os interesses da sociedade voltada para a eleição de Bolsonaro, ele aqueceu, silenciou e ninguém falou mais nisso. Então eu gostaria de salientar, já que ninguém falou mais nisso, aquilo que eu falei anteriormente, já venho falando com os meus contatos. Os parlamentares eleitos, uma vez que eles recebem os votos, antes deles serem diplomados para poder exercerem a função senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, eles têm que se comprometer via documento encaminhado e reconhecido pelos tribunais superior eleitoral, regional eleitoral, onde ali ele se compromete a votar somente em função da determinação dos partidos. Isso é um tipo de erro, é um tipo de entrave ao atendimento dos anseios dos eleitores e também um grave entrave para o nosso desenvolvimento econômico. Eu gostaria de salientar que nós temos um órgão público que ele é o responsável por gerir e cuidar da coisa pública, sobretudo no aspecto de transações internacionais, que é o Senado Federal, a mais alta casa.
qualquer atividade que envolva o erário que pertence à sociedade só ocorre se os senadores aprovarem. Então, na hora que cada um relembrar da questão dos empréstimos, financiamento do Porto de Mariel, o financiamento para as hidrelétricas da Bolívia, da Nicarágua, hidrelétrica na Venezuela, o perdão da dívida externa dos países africanos, é bom lembrar que o senador que você deu o voto, ele concordou, porque se o senador não tivesse concordado, o Banco Central não liberaria esse recurso, o Tribunal de Contas da União estaria impugnando o presidente, no caso Lula e Dilma. Isso só ocorreu porque o senador que você deu o voto concordou com isso. Sem aprovação do Senado isso não ocorre. Eu não sei se vocês sabiam disso daí, como eleitor, mas é o que ocorre. E também só para relembrar, a sabatina dos indicados ao Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, aos tribunais militares, em alguns casos também no Superior Tribunal do Trabalho, esses indicados eles só se assentam na função se forem aprovados na sabatina do Senado. Então, só para relembrar, nós teremos agora em setembro um profissional da área de direito que não foi aprovado em duas vezes em concurso estadual para juiz e que Lula impôs aos partidos a aprovação dele na sabatina e ele virou ministro da mais alta casa jurídica do maior país do México, a Argentina. Socorreu porque o senador que você deu o voto concordou, aqueceu. Então é bom que a gente pense no que está acontecendo no país, amadureça mais esse conhecimento, essa perspectiva acerca do que vem a ser a representação legal, a representação política da vontade do eleitor em relação às graves demandas que nós temos, às graves emergentes necessidades que nós temos. E outro detalhe importante também, que vale salientar, é a questão que essa representatividade ela circula em termos de órbitas. Ou seja, nós temos 32 partidos hoje, alguns deles sequer têm assento no Congresso, eles orbitam em torno de 6 partidos grandes e vão ali lhes oferecendo apoio para determinados projetos. De sorte que partidos pequenos, e no caso do candidato Bolsonaro, eles dependem, para prosseguir, de um alinhamento com os partidos maiores. Então, é só uma questão de esclarecimento para ver, para procurar se entender como é que é a dinâmica política na qual e sobre a qual, novamente em outubro, nós vamos depositar nossas esperanças por intermédio do voto democrático e útil. Então, eu lhes convido a pensar bastante. Volto a insistir para que conheçam, procurem conhecer quais são de fato as propostas do parlamentar que irá receber o seu voto no âmbito estadual e federal. Bom dia a todos.